Tá bom. Meio mundo de gente passando fome. Juliana Santos, bom dia para você. O que é que acontece, hein? Para que a gente tenha aí essa posição maravilhosa. É um dado bem preocupante, né, Renata? Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Manhã Cidade. Inclusive, nesse levantamento que você citou agora, a média, mais ou menos, de cada brasileiro, né, por ano, cada brasileiro aí deve desperdiçar cerca de 60 quilos de alimentos que dariam ainda para ser consumidos. Então, realmente, devido a isso, né, o Brasil ocupa aí o 10º lugar nesse ranking entre os países que mais desperdiçam alimentos no mundo. A gente vê tanta gente que realmente precisa de assistência, que precisa de ajuda, mas infelizmente, né, devido a muitos hábitos, a gente ainda acaba praticando isso. E é algo bem preocupante. Para a gente falar um pouco sobre isso, eu estou aqui com a Ana Gabriele Mendes, que é nutricionista, vai conversar com a gente agora sobre esse assunto. Ana, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. É um dado realmente muito preocupante, né? O que é que a gente pode fazer? Conservar os alimentos, aprender, adotar essa prática seria uma forma de a gente mudar essa realidade aqui no país? Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia para todos vocês que estão nos assistindo aqui na Rádio Cidade. Realmente é um dado bem alarmante, né? E à medida que a gente vê que o Brasil está em 10º lugar no ranking de países que mais desperdiçam alimentos no mundo, a gente também conta com 70 milhões de pessoas que estão em situação de insegurança alimentar e nutricional, né? Ou seja, 70 milhões de pessoas que não têm acesso físico, econômico e social a uma alimentação adequada, né? Então, são dados aí contraditórios e tristes ao mesmo tempo, né? Nós temos realmente 70 milhões de pessoas que passam fome. Então, o primeiro passo, a gente precisa realmente nos conscientizar, né, ao consumo de alimentação consciente, né? Então, muito antes de pensar assim também na forma de como não desperdiçar tanta comida, a gente precisa, o primeiro passo é conscientizar a população para comprar mesmo alimentos de forma consciente. A gente tem muito uma questão cultural, assim, quem nunca ouviu a frase, né, quanto mais melhor, é melhor sobrar do que faltar, né, quando se trata de comida. Então, a gente precisa, primeiramente, ter essa consciência de que, em relação à comida, nem sempre quanto mais é melhor, porque realmente tem pessoas no nosso país que passam fome mesmo. E, às vezes, a gente se depara com uma realidade, Ana, que faz ali suas compras no mês, compra bastante coisa, como você mesmo disse. Às vezes, durante ali aquele mês, não consome, o alimento acaba se perdendo, e aí você, né, passa da validade ali, ou alimentos mesmo como frutas, verduras, a gente não consome ali em tempo hábil, acaba realmente se perdendo. Ter essa compra consciente seria também, né, uma possibilidade, e a gente também aprender como conservar esses alimentos que a gente compra, né? Porque às vezes realmente a gente não consome na semana que compra, mas aprender a conservar o alimento, guardar direitinho, ver o que é que vai para a geladeira, o que não vai, também é importante para que a gente não desperdice esses alimentos, né? Correto. Então, a primeira dica que eu dou é sempre antes de fazer compras, realmente faça uma lista, né? Dê uma olhadinha no seu armário, na geladeira, o que é que você tem já, o que é que não vai ser preciso comprar ali mais naquela semana, naquele mês, para evitar o consumo em excesso. E aí, sobre realmente a armazenação dos alimentos, né? Então, por exemplo, alimentos mais perecíveis, as frutas, legumes, verduras, carnes, precisam ser sempre guardados sob refrigeração, principalmente nesse tempo que nós estamos agora, que está bem quente. Então, a gente precisa armazenar bem os alimentos, a fim de prevenir o desperdício, né? Então, por exemplo, alface, alimentos mais assim folhosos, as folhas, a gente precisa comprar, higienizar, lavar direitinho, guardar em potes fechados dentro da geladeira. Seca bem as folhas, porque isso faz com que elas se conservem por mais tempo na geladeira. Então, ali um exemplo, uma alface, uma selga, lavadinho, bem sequinho na geladeira, dá para a gente ficar até uns 5, até 7 dias dentro da geladeira sem ter nenhum estrago, né? Então, fruta, tenta comprar assim legumes, fruta, verdura, o que é mais perecível toda semana, sabe? Porque aí você não faz compras muito grandes, porque você consegue, o que você comprar, você consegue consumir, né? Na entrevista também saiu dizendo, a OMS também disse que os alimentos que mais são desperdiçados é um exemplo, feijão, arroz, por incrível que pareça, carne de boi, frango. Então, fez muito feijão na hora do almoço, congela esse feijão, né? A gente pode estar congelando um feijão, um arroz congelado, dura até 5, 6 meses no congelador. Se você não gosta de estar comendo assim comida realmente congelada, faz o feijão, tempera só com sal, tá? Tira a porção que você vai comer no dia, tempera ela normal com os outros temperos e o restante congela só com sal mesmo no congelador, tá? Que vai conservar bem. No dia a dia, você vai tirando, já pode até congelar as porções certinhas que você consome na sua casa. No dia, retira só aquela porção do congelador, coloca ela para descongelar na geladeira.
Quando tiver descongelada, coloca para ferver e tempera na hora. Então, isso ali vai ficar parecendo que o feijão está novinho, foi feito no dia, não vai ter mais esse problema e você vai estar evitando, primeiro, o gasto, né, econômico, você já vai estar economizando aí financeiramente e também vai estar evitando o desperdício. E além, né, desse desperdício que a gente consegue evitar com essas dicas que você deu aí, a gente consegue também agilizar o nosso tempo, né, isso. Porque se você já tem ali aquele alimento congelado e você retira só, né, a porção que você vai comer no dia, a comida já está pronta, é só botar um temperinho ali no feijão, ele já está pronto. Você consome e não desperdiça, que é o principal, né? Exatamente. Eu sempre digo que na cozinha a gente precisa ter planejamento, né? A sua cozinha é como se fosse o seu mini mercado. Então, o seu armário, a sua geladeira são os seus estoques. E para você até ter uma alimentação saudável mesmo no dia a dia, equilibrada, você precisa saber se planejar, né? Então, você tem que ter planejamento. Você tem que saber o que é que você tem na cozinha, o que é que você tem na sua geladeira, o que você tem ali que está mais próximo de vencimento. A gente tem uma regrinha que a gente usa em cozinha de produção, de restaurante, que é a seguinte, é PVPS, ou seja, primeiro que vence, primeiro que sai. Então, fica de olho também na data de validade, nos alimentos que são mais perecíveis, que se estragam mais rápido, para que você possa estar sempre consumindo. Ana, outra coisa também, né, que é interessante a gente observar é que a conservação do alimento realmente é de extrema importância e muda a rotina da cozinha, né? Vai trazer benefícios tanto para a questão do desperdício de alimentos, como para a economia, como você mesmo disse. Mas tem muita gente que não sabe como conservar os alimentos. O que é que faz? Procura na internet? Procura um profissional? Como é que a pessoa aprende a conservar bem os alimentos que compra e leva para casa? Hoje em dia, realmente, na internet, a gente tem uma vasta informação, né? Então, a gente tem um acesso hoje muito bom às informações de como conservar esses alimentos. Numa consulta nutricional também a gente consegue essas informações, tá? Mas, bem simples, carne sempre sob refrigeração, tá? Então, se vai demorar muito para consumir, congela a carne, tá? Alimentos que têm mais água, eles estragam mais rápido, as bactérias, elas se proliferam ali muito mais rápido. Então, esses alimentos tem que ter em mente que vai se estragar mais rápido. Então, ou congela, ou coloca sob refrigeração e tem um prazo ali de até 7 dias para estar consumindo, tá? Então, carne sempre congelada ou na geladeira. Fruta, verduras, legumes. Sempre, legumes também dá para a gente congelar, tá? E na hora de preparar, você tira do congelador, já coloca direto ali numa panelinha a vapor, ou até mesmo numa cuscuzeira, já consegue fazer esses legumes ali rapidinho para a hora do almoço, tá? As folhas, higieniza direitinho, lava, coloca também, seca elas direitinho, num potinho fechado na geladeira, tá? E frutas, assim, as frutas que não podem ir para a geladeira é mais abacate, porque senão fica escuro, banana, essas a gente consegue conservar fora da geladeira na fruteira, tá? O restante, abacaxi, descasca, coloca na geladeira também num potinho fechado. Tenta aproveitar também o máximo que der dos alimentos. Então, por exemplo, o abacaxi, a gente consegue fazer suco também da casca do abacaxi. Então, tenta também fazer um reaproveitamento desses alimentos. Um exemplo, sobrou muito arroz do almoço, consome no jantar também, né? Faz uma preparação com arroz no jantar. Sobrou, um exemplo, inhame, macaxeira do jantar, faz um purê para o almoço, para o dia seguinte. Então, tenta realmente aproveitar e inovar nas receitas. E, hoje em dia, graças a Deus, ao acesso à internet, a gente tem realmente uma vasta explicação sobre isso, a gente tem informação, né? Só falta realmente o brasileiro ter consciência do quanto a gente gasta de alimento e quantas pessoas estão passando fome. É verdade, isso é extremamente importante, né? Consciência. Ana, obrigada pelas informações. A gente conversou com a Ana Gabriele Mendes, nutricionista, e como a gente conversou aqui, a consciência realmente de cada um fazendo sua parte, é de extrema importância para que a gente consiga mudar aí essa realidade, né, em que o nosso país se encontra. Renata. Obrigada, Juliana, pelas informações. 9h46.